Essa é a forma mais fácil de você testar aquele produto que você tem vontade de lançar. Aquela landing page que você não faz ideia como que você pode criar. E aí você validar uma ideia. Antigamente, quando precisava criar uma landing page, você precisava provavelmente contratar algum desenvolvedor, algum web designer, pagar ali para ele, ou assistir inúmeros vídeos para que você criasse uma página, se você não tivesse o conhecimento para isso. Então, agora ficou muito mais fácil. Se você tem uma ideia, você quer testar aquela ideia, você cria uma página que a gente chama de fake door, ou seja, você vai colocar uma página no ar sem que você necessariamente ainda tenha o produto e você vai testar a venda daquele produto. E aí, com isso, você vai conseguir mensurar um pouco mais sobre a qualidade da sua oferta, se ela está uma oferta que está atraindo ou não as pessoas. E a partir disso, você vai decidir se você vai vender ou não aquele seu produto ou serviço. Então, isso aqui foi um teste que eu fiz juntamente com uma pessoa que me pediu aqui para testar uma página. Ele enviou aqui a página já pronta, uma página da gringa que estava totalmente em inglês. E aí, basicamente, eu copiei, colei o link aqui da página, coloquei, cria uma página igual a essa, mas tudo em português. Ele começou aqui a criar a página. A partir do momento em que ele criou a página, não ficou muito legal. Ficou uma página que ele não tinha entendido sobre o que se tratava. Ele imaginou que era o desafio aqui dentro, mas na verdade é uma página que fala sobre vender um desafio, para que você em determinado tempo crie um produto com IA e comece a vender. E aí eu passei um pouquinho mais de informações para ele, mas de uma forma muito simples, dizendo que era uma página no modelo carta de vendas. E aí eu colei todo o texto aqui em inglês para que ele pudesse fazer essa nova página. Então eu colei aqui o texto já e ele vai fazer isso em português de forma automática. Ele fez aqui toda a parte de criação do código, reduzi um pouco dos números que tinha aqui dentro dessa oferta. A oferta falava sobre você conseguir 240 mil reais em 29 dias. Eu acho que fica um pouco unfair aqui de rodar alguma coisa desse modelo. E aí, a página basicamente agora está pronta para que você possa tentar validar ali a sua ideia. Então, para qualquer pessoa buscando ganhar entre 500 e 1.000 reais por dia, lance o próprio produto digital nas próximas 24 horas usando o IA e comece a obter vendas, mais de 20 vendas por dia no piloto automático. Aqui a gente não vai entrar muito no mérito do que é essa oferta, ela é simplesmente um teste, não sei do que se trata de fato esse método aqui, se ele é possível ou não, se você consegue chegar a esse tipo de venda, se você vai conseguir esses resultados, esse não é o nosso objetivo, mas a ideia é que basicamente com um texto e uma referência de link de uma outra página, ele criou aqui todas as seções no modelo carta de vendas dessa página, colocando aqui os textinhos. Mesma forma que a gringa ali vende bastante esse tipo de página aqui, bem simplificada, uma página no estilo documento, uma página com muito texto para que a pessoa se envolva aqui com essa história, com essa promessa, com essa oferta. E essa aqui se trata de um desafio de 24 horas. Veja aqui, ó, o botão já com uma certa animação. Isso aqui, se você tivesse que fazer anteriormente dentro de um desses construtores de site, tinha uma complexidade um pouquinho maior, algumas pessoas nem sabiam fazer. E ele já coloca isso aqui para você de forma automática, sem mesmo eu ter pedido aqui. E aí, ele vai trazer todo o funcionamento de como funciona ali essa oferta, alguns bullet points com o ícone aqui também um pouco mais sofisticado do que só as bolinhas, totalmente de acordo com a oferta que está sendo transmitida aqui. E aí ele traz também até o empilhamento de preço aqui com relação a todos os entregáveis que estão contidos dentro dessa oferta. Faz aqui um desconto, coloca o último preço e ele coloca um botão para que você possa ter acesso instantâneo. Logicamente, essa página aqui é só um exemplo, é só um teste, ela não está ligada em nenhum banco de dados, em nenhum checkout. Esses dados aqui não irão para nenhum lugar, os botões não irão ser redirecionados nesse momento. Mas a facilidade de criar aqui em menos de 5 minutos, basicamente vocês viram ali que foram 3 prompts. Isso porque já devia ter falado no primeiro que era uma carta de vendas e ele teria feito isso com um pouco mais de facilidade. Então, é possível aqui agora também fazer uma série de modificações. A gente pode, por exemplo, mudar todo o tema dessa página. Mude o tema da página para tons em vermelho, preto, com uma temática dark, estilizada com neons. Vamos ver aqui o que ele pode fazer dentro desse cenário quando a gente pedir
simplesmente com uma frase para que ele mude toda a temática, para que ele mude aqui todo o esquema de cores dessa página. Já começou aqui a criar, vocês conseguem ver aqui ele já fazendo essas alterações e a gente vai conseguir enxergar o resultado final disso agora mesmo. Olha, já começou a me retornar aqui que a página agora tem esse novo visual. Vamos ver o que que ele trouxe aqui com as informações. Ele não mudou muito o estilo da página. Na verdade, ele deixou aqui os textos em branco. Não deu muito certo a nossa experiência aqui ao vivo, mas isso é bom justamente para que a gente possa ver aqui dois outros casos. O primeiro ponto é que a gente tem um histórico, a gente consegue voltar caso a gente precise em uma versão anterior. A gente basicamente seleciona aquela versão que estava funcionando e restaura ela. Quando a gente faz isso, a gente desfaz ali aquela alteração. É muito importante isso, porque a cada vez que você está criando aqui novas alterações dentro do seu projeto, você pode ter algum problema, e esse histórico aqui pode te salvar aí de perder todo aquele seu trabalho. E a gente pode tentar aqui novamente, dando um pouco mais de informações com relação a essa mudança de tema, essa mudança de cores, para que ele seja um pouco mais assertivo. E aí, o que que é legal dentro disso? Se a gente não tiver a melhor noção aqui, o melhor prompt para a gente colocar aqui, a melhor instrução, a gente pode pedir, logicamente, auxílio ali do GPT para que a gente faça essa alteração. Então, crie um prompt personalizado com os detalhes sobre a troca de cores. E aqui a gente não está entrando em todos os detalhes referente à engenharia de prompt, tá? A ideia é que isso aqui seja possível para qualquer pessoa que esteja tentando fazer os seus testes, tentando colocar o seu projeto no ar, um empreendedor, alguém que está tentando vender aí o seu produto e fazer algo de forma conversacional e não aqui com as super melhores práticas de inteligência artificial, de engenharia de prompt, etc. Realmente conversando e chegando a um resultado, tá? Bom, então, eu coloquei aqui uma descriçãozinha um pouco mais detalhada e vamos pedir para o próprio ChatGPT gerar esse prompt personalizado com mais detalhes e a gente simplesmente vai colar lá no Lovable, ok? Então, ele já vai trazendo aqui para mim um pouco do entendimento daquilo que eu pedi para ele e aí ele vai trazer esse prompt personalizado. Bom, o ChatGPT terminou aqui de passar essas informações para gente. Eu simplesmente, ó, ele próprio me pergunta se eu quero deixar isso aqui para outra ferramenta, eu vou copiar isso aqui que ele me mandou e já vou colocar lá dentro da nossa ferramenta. E aí agora eu vou pausar aqui, porque enquanto ele escreve o código, a gente já sai do outro lado com o resultado visível. Ele já entendeu aqui que vai fazer o redesign da página com esse perfil um pouco mais dark, com um tema um pouco mais relacionado ao neon, com as cores que foram especificadas, né? Vermelho, preto aqui e os elementos em neon. E ele está fazendo a escrita ali do código. Bom, vamos lá, terminou aqui. Vamos ver se dessa vez deu certo. Acho que ficou um pouquinho mais exagerado do que devia. Ele colocou aqui o neon também nos textos, mas é basicamente para mostrar que isso é possível com alguns textos, com alguns comandos. Vamos mudar aqui, mude os textos dos parágrafos para preto. E aí ele também vai deixar isso um pouco mais visível, porque eu acho que ele passou um pouco da conta aqui. Em alguns textos, ele não mudou todos os textos para preto, deixou várias coisas aqui em branco, cinza. Isso deixa um pouco menos visível, só alguns que ele trocou. Mas essa conversa aqui que vai tendo juntamente com a ferramenta é o que você vai construindo para que você chegue naquele resultado final que você deseja. E aí você vai poder publicar depois essa página, você vai poder conectar aqui um botão de checkout dentro do botão que já tem dentro da página, conectar com os bancos de dados, tudo aquilo que você precisa dentro do seu projeto para que você possa fazer os testes. E aí, você manda tráfego, você envia para algumas pessoas para que essas pessoas possam validar a oferta e aí você faz os testes necessários com relação às suas vendas. Eu acho que agora ele vai colocar aqui o background
com os textos preto, beleza? Um ou outro, só que ele não deixou ainda. Eu posso falar para ele agora que os textos dos bullet points ainda estão em branco, coloca em preto, ele vai colocar, mas via de regra aqui ele colocou a maioria dos textos em preto. Tá? Então, esse é o tutorialzinho de hoje para que vocês tenham um pouco mais de facilidade em testar, colocar um projeto no ar, aquilo que vocês querem testar aí, uma venda e não ter que pagar um designer para poder fazer uma página. Valeu, até mais.